Salve, salve, galera do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero estar abordando este assunto tão polêmico que é depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Bom, gente, você que ainda não me conhece, como eu já falei, eu sou a Tati Aragon, sou cabeleireira, tenho 37 anos e quase 10 de casada. Há 6 anos eu atendo como cabeleireira, tenho um espaço, tenho um salão e sou especialista em algumas áreas, como alisamento, tratamento e recuperação de fios, algumas terapias e também cores. Sou também produtora de conteúdo aqui deste canal Ajuda VIP, onde eu abordo assuntos do universo feminino, moda, beleza, tratamentos capilares, pele e alimentação saudável. Mas hoje, devido ao alcance aqui do nosso canal, né, a gente tem vídeo aí com quase 300 mil visualizações, então eu quis aproveitar esse engajamento, esse crescimento do canal para estar contando a minha história com a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Gente, a minha primeira crise de síndrome do pânico ainda não estava diagnosticada, ainda não era diagnosticada, mas ela aconteceu lá em 2002. Eu me lembro bem, nós chegamos da igreja, para quem não sabe eu sou cristã, a gente tinha participado de um culto, nós tínhamos participado de um culto de despedida de um missionário muito amigo nosso, que ficou por alguns meses aqui na cidade, e aquele culto foi de despedida dele. Eu fiquei muito triste, foi assim, todos nós ficamos muito tristes, e ao término do culto nós fomos para casa, e eu me lembro que eu jantei, e como eu estava muito cansada e muito triste, queria, meditar um pouquinho, falar um pouquinho com Deus, e eu deitei na cama, acabei de jantar e fui direto para a cama. E antes mesmo que os meus pais e os meus irmãos fossem também para a cama dormir, eu já tinha pego um pouquinho no sono, tinha chorado bastante. Eu me lembro que eu acordei passando muito mal, sentindo falta de ar, o meu rosto e a minha língua formigavam muito, a minha mão suava, um mal-estar, um desconforto na barriga, como se fosse uma dor de barriga mesmo, e muito mal-estar, uma sensação horrível, e tudo o que eu pensava naquele momento era: estou morrendo. É isso que eu pensei naquele primeiro instante. Durante toda aquela crise, aquele mal-estar, eu pensava o tempo todo: eu estou morrendo. Então, os meus pais me levaram para o pronto atendimento, de um postinho de saúde que tinha próximo à minha casa na época, e eu fui atendida. Um médico que, inclusive, eu acho importante estar relatando isso, porque eu acredito que muitas pessoas passem, não por ser sistema público na época, mas infelizmente a gente acabou pegando um médico residente lá, que foi muito grosseiro com a minha mãe, porque, gente, quem já sofreu ou quem sofre desses problemas psicológicos, principalmente a síndrome do pânico, a gente não sabe dizer o que a gente está sentindo. A gente não sabe explicar os sintomas. E quando eu cheguei até o médico, que eu fui atendida, ele foi muito grosso com a minha mãe, porque ela tentou explicar para ele o que eu estava sentindo, sendo que nem eu mesma sabia explicar. E ele acabou sendo muito grosseiro, e isso me deixou assim, pior, num estado ainda pior do que eu estava. Então, é sempre importante ressaltar aqui que, como experiência mesmo, se você estiver enfrentando um problema desse, procure um médico que você confia, um médico que... Não estou aqui falando mal dos médicos, só estou contando de uma experiência durante todo esse período, dessa experiência que foi muito ruim para mim e que poderia ter ainda atrapalhado muito nesse processo até eu chegar num médico para ter o tratamento. Então, é importante. Então, se isso já aconteceu com você, ou se porventura acontecer, entenda que a culpa não é sua. O médico está ali para te cuidar, para tratar de você. Então, você não tem culpa. Naquele primeiro momento, eu me senti até um pouco culpada, porque eu não estava, realmente eu não estava bem. Mas só para relatar aqui, procure um médico que você tenha confiança, para você ter
ter o seu diagnóstico e ser examinada de acordo com a necessidade aí, tá ok? E então, naquele dia, foi a primeira vez em que eu ouvi falar, na verdade, esse médico disse que eu estava tendo uma crise de nervoso, que eu estava tendo uma crise nervosa, e me receitou um calmante natural, um remédio assim que é um calmante, mas é natural. Se eu não me engano era passiflora, alguma coisa desse tipo. Então eu tomei toda aquela cartelinha, fiquei super bem e depois não tive mais crise por um bom tempo. Gente, uma coisa que acontece muito é que essas crises, elas vêm e vão, à mesma medida que elas vêm, elas vão, e conforme o tempo vai passando, elas vão piorando muito. E por conta disso, talvez, por falta de conhecimento, enfim, as pessoas às vezes acabam achando que é frescura. Ah, porque você não, né, você tem saúde, não devia ficar assim, porque você devia ficar menos nervosa, tenta se controlar. Quantas vezes eu escutei isso? Ah, tenta se controlar, não fica tão nervosa assim, tão preocupada com as coisas. Mas, gente, não é assim, são coisas involuntárias. Tem gente que, inclusive, chega a pensar que é um problema espiritual, apenas espiritual. Eu mesma já cheguei a pensar isso. Ah, será que eu tô com algum problema espiritual? E, na verdade, não é, gente. Não é, o problema, ele é físico mesmo, né? Claro que afeta o nosso espiritual e é uma coisa, eu não posso eximar isso, né? Porque Deus foi um fator, assim, principal para que eu pudesse me curar, para que eu pudesse voltar a ser a pessoa, né, saudável, com uma mente saudável, ser uma pessoa curada. Mas a gente precisa reconhecer que esse é um problema fisiológico e que a gente precisa sim de uma ajuda médica. Em 2007, eu conheci meu esposo, nós namoramos por 2 anos, com 5 meses ele me pediu em casamento. Depois de 2 anos de namoro, nós nos casamos, né, em 2009, finalzinho de 2009. E, gente, as crises só pioravam. Eu cheguei a visitar pronto atendimento 5 vezes numa semana só, sabe? 5 dias consecutivos. Os enfermeiros já me conheciam lá, os enfermeiros do hospital já até me conheciam, inclusive. E os sintomas eram os mesmos: falta de ar, língua formigando, rosto formigando, mal-estar, aquela sensação, tudo, gente, que passava na minha mente, na minha cabeça você está morrendo, é agora que você vai morrer. Eu não tinha mais expectativa de vida, gente. Eu me lembro que até antes de eu me casar, quantas vezes eu falava isso para os meus pais, eu falava, nossa, acho que eu tô morrendo. Eu saía, sei lá, para pegar um ônibus, para ir na casa de alguém. E no caminho, quando eu estava sozinha, eu tinha esses pensamentos. Ai, acho que eu não chego lá na casa da minha mãe, eu vou acabar morrendo antes, porque eu tô com muito mal-estar. Teve até um momento que, bem no início do meu namoro, que eu acredito que essa foi a fase em que eu tive depressão mesmo, a depressão própria. Eu não estava diagnosticada ainda, mas o que aconteceu? Eu fiquei tão ruim, tão mal, que eu fiquei uma semana deitada na cama. Era da cama para o sofá, do sofá para a cama. Eu não conseguia comer, eu me sentia mal o dia todo, eu só pensava na morte. Eu vou morrer, eu estou morrendo, eu estou acabando, não vai dar tempo de eu casar, não vou ter filhos. Que dó dos meus pais, eu chorava dia e noite pensando, poxa, meus pais vão ter essa história para contar de que, nossa, a filha deles morreu tão cedo e eu morri cedo e eu não pude ter a minha vida, eu não pude ter uma formação, eu não pude ter uma casa, uma família, eu estou acabando aqui. Era assim uma sensação muito ruim, gente. Era muito ruim mesmo. E são coisas que a gente não sabe explicar. As pessoas perguntam e às vezes elas querem até encontrar, de repente, numa tentativa de ajuda, elas querem encontrar uma explicação. Não fica triste, não fica pensando em coisas ruins, mas a gente não fica pensando em coisa ruim, gente. Esses pensamentos, eles invadem a nossa mente, eles invadem a cabeça da pessoa e ela não consegue ter mais expectativa de vida. Então, só para diferenciar, para vocês explicar, porque o tema é depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E eu passei pelas 3, né? O início foram crises de pânico, mas eu passei pela depressão e eu acredito que foi durante somente essa semaninha, mas que foi assim longa. Eu lembro que eu não conseguia comer
A minha garganta travava, nada descia, nem água, gente, nem água descia. E como eu nunca tinha procurado um médico, então eu não tinha diagnóstico, mas eu tava passando por isso. E os meus pais achavam que era unicamente espiritual. E eu, na verdade, eu não pensava era nada nessa altura, porque eu já estava muito entregue a isso. E eu lembro que o meu pai saía para trabalhar e voltava, e eu estava na cama ou eu estava no sofá, debaixo de cobertas, às vezes um verão terrível que estava naquela época, e eu debaixo das cobertas, com os pés gelados, as mãos geladas e muito mal-estar, eu não conseguia comer. E eu tinha muita pena dos meus pais, eu fico muito emocionada porque eu tinha muita pena dos meus pais, né? De ver a preocupação deles, dos meus irmãos. E o meu pai saía de casa e quando ele voltava, eu tava naquela mesma situação, naquele mesmo estado. Só lavava o rosto, escovava os dentes e penteava o cabelo porque tava ali minha mãe junto. E eu lembro que teve um dia da semana que meu pai chegou e falou: não, você não pode ficar sem comer. Aí ele passou uma receita de cabeça dele lá, olha, você bate aí uma sopa com muitos legumes e um pouco de arroz e feijão e bate tudo junto, você faz uma carne assim, 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 e bate tudo junto, porque ela tem que comer alguma coisa. E aí eles fizeram aquela gororobinha ali e me fizeram tomar mesmo. E eu me lembro que eu engolia aquilo forçosamente, porque eu não tinha vontade de me alimentar. Todas as vezes que eu fui pro pronto atendimento, várias vezes me fizeram eletro do coração, porque eu achava que eu tava com dor no peito, que eu tava com falta de ar e que eu tinha na minha cabeça tudo isso esses sintomas que eu tinha eram algum problema cardíaco. Eu achava que eu sofria de algum mal cardíaco. Então eu tinha medo de procurar um especialista e eu ia pro pronto atendimento porque eu achava que lá eles iam me socorrer e iam me salvar. Mas por várias vezes os médicos e até os enfermeiros me falaram: você precisa de um médico, de um psicólogo ou de um psiquiatra, você precisa de um especialista. O seu problema não é físico. Vários eletrocardiogramas eu fiz. Já eles testavam ver aquele aparelhinho que bota assim, acho que nesse dedo, eu não me lembro. Eu sei que é no dedo que eles botam pra ver a oxigenação sanguínea. E eu falava: estou com falta de ar. E eles falavam: bem, você não tá com falta de ar. E eu achava que era dor no peito, eu achava muitas coisas. E eu tinha medo de procurar um especialista e descobri que eu tinha um problema muito sério. E todos os médicos que me atenderam nesse período falavam: bem, você precisa de ajuda psicológica. O que você tem não é físico, é psicológico. Chegou uma fase que eu não podia ficar sozinha em casa. Nessa época eu já estava casada e eu não podia ficar sozinha. Quantas vezes o meu marido acabava de chegar no trabalho, eu ligava pra ele e falava: eu tô morrendo aqui sozinha. Que essa época eu acredito que já era o princípio da ansiedade e já a síndrome do pânico. Eu me lembro uma vez, gente, olha que loucura, eu estava com a minha irmã caçula, subindo uma rua pra ir pra minha casa. E um moço parou de moto na rua, a gente tava subindo na calçada. O moço parou de moto e botou a mão na cintura. E naquela mesma hora eu tomei um susto, achando que o moço ia sacar uma arma e atirar na gente. Na verdade, o moço estava tirando o celular para atender. Então foi aí que eu comecei a notar que eu estava mesmo com alguma coisa que era psicológica. E foi aí que eu, né, já estava casada e meu marido já tava assim, ele sempre me falando: Tati, seu problema é psicológico, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra. E eu não ia porque eu achava que os os eletrocardiogramas que haviam sido feitos em mim eram diagnósticos errados, enfim. Resolvi que ia procurar um especialista e fui aonde? Num psicólogo? Num psiquiatra? Não, gente, eu procurei um cardiologista que cuidou da minha avó, que é um médico clínico especializado em cardiologia. Então fui procurar ele, é um médico da família, né, que toda a minha família vai, e eu fui procurar esse médico para fazer esse tratamento, para fazer essa consulta. E eu me lembro que a primeira consulta que eu fui, eu liguei e falei: olha, vocês podem me atender? Eu tô passando muito mal, vocês podem me atender? E fui, ele me atendeu assim, imediatamente, meu esposo foi comigo, e eu tava tão ruim, gente, tão ruim, a minha cabeça estava... Os sintomas que eu tinha eram tão sérios, tão complicados pra mim,
que eu tinha medo de falar sobre eles, eu tinha vergonha e tinha medo de pronunciar os sintomas que eu tinha. Então, quando a gente chegou no consultório médico, eu disse pro meu esposo, ele ficou até muito triste, porque ele falou, nossa, eu vim aqui com você te acompanhar, você não vai me deixar entrar no consultório com você? E eu não deixei ele entrar, porque na minha cabeça tava assim, ó, eu não vou deixar ele entrar, porque se ele entrar, de duas uma, ou ele não vai acreditar nos meus sintomas e vai achar que eu estou ficando louca, ou simplesmente ele vai ter certeza de que a esposa dele está morrendo. Pedi para ele, por favor, que ficasse pro lado de fora e eu entrei. Me consultei com o médico. Chorei horrores, quase nem consegui falar, desabei lá. Tipo, olha, doutor, tô morrendo mesmo, não é? Pode falar aí, doutor. No drama mesmo, aquela coisa assim, que hoje olhando, parece até que foi mentira tudo que eu vivi. Eu entrei, falei com ele e ele falou, bem, perguntou sobre a minha alimentação. Gente, eu tinha uma alimentação ótima, eu era uma pessoa, enfim. Aí a doida, nem o médico, não vou nem te pedir exame, você precisa de uma visita ao psicólogo, um psiquiatra. Eu falei, não, doutor, o senhor não tá entendendo. Eu quero que o senhor me faça exames, quero que o senhor faça exame, me vire do avesso, porque alguma coisa precisa ser encontrada aqui. Porque eu tinha certeza, gente, pedi exame de sangue de tudo quanto foi jeito, exame cardíaco de tudo quanto foi jeito, porque eu achava que o meu problema era cardíaco. Fiz os exames e, de fato, não tinha nada de errado com o meu corpo. Acabei não indo a um psicólogo, não indo a um psiquiatra. Ele conversou bastante comigo, resolvemos fazer o tratamento ali. Eu não aconselho que vocês façam isso, porque eu acho que é importante ter o acompanhamento de um psiquiatra ou um psicólogo, pelo menos. Acho que é interessante fazer esse acompanhamento. Graças a Deus eu consegui ir a um médico que, por ser de confiança da família, eu acabei fazendo o tratamento ali. Ele me receitou um ansiolítico e um remédio para ajudar a fazer alguns controles. E tomei 2 medicações, na verdade. Mas, gente, assim, é muito importante a gente ter esse reconhecimento. Reconhecer que a gente precisa de ajuda, que o problema não é só espiritual. A gente fica espiritualmente afetado, mas o problema não é somente espiritual. Eu tenho muito que agradecer aos meus pastores. Na época em que eu fui fazer esse tratamento, que eu tive força para procurar um médico e fazer um tratamento, foram os meus pastores que me ajudaram muito. Quando eu cheguei na minha igreja, eles me ajudaram muito, né? A gente estava numa transição de um ministério para o outro e eu estava muito mal, muito entregue mesmo. Eu não tinha vontade de fazer mais nada, não tinha vontade mais de cantar, não tinha vontade de fazer mais nada, porque eu estava realmente muito debilitada pelo psicológico, que estava realmente muito afetado. E eu me lembro que a minha pastora falou, se você não procurar um médico, eu vou te arrastar, eu vou te levar. E ela falava pro Odair, falava, olha, leva, porque isso aí, se você não cuida do seu físico, até mesmo o seu espiritual fica comprometido. Então, eu já não tinha mais fé. Foram anos. Quando eu procurei tratamento isso já era 2014, janeiro de 2014. Quando eu tive esse aconselhamento e eu tive esse encorajamento, né? Que aí eu só fui procurar também médico em fevereiro, né? Que eu realmente fiquei no meu limite, falei, não, catei o telefone, tava fazendo faxina em casa, catei o telefone, liguei, fui pra consulta e já logo começamos o tratamento. Eu me lembro porque foi muito próximo da Páscoa. Fevereiro não, foi em março que eu comecei meu tratamento, então foi muito próximo da Páscoa, fiz todo o tratamento, fizemos 6 meses inserindo a medicação e depois mais 4 meses retirando, quando realmente foi muito rápido o meu tratamento. Eu fiquei muito feliz por isso, por ter tido essa resposta tão rápida, sabe? Em 10 meses, em menos de um ano eu consegui fazer todo o meu tratamento e me senti confortável para não estar mais usando medicação. Mas se eu puder dar algum conselho se observe, sabe? Se observe, não tenha medo de procurar tratamento. Não, nós cristãos muitas vezes temos um pouco como é que eu posso dizer?
esse preconceito, sei lá o que que é, achar que, eu não tenho fé, por isso que eu preciso procurar um médico. Não, gente, médico é uma coisa que Deus instituiu, ele deixou a medicina, deu essa inteligência toda pro homem, né, para nos ajudar, nós precisamos. E quando a gente não tá bem fisicamente, nem a nossa fé funciona. Então, eu entendo super bem o que é você ter a depressão. Eu sei o que é você ser uma pessoa, ter a síndrome do pânico, e eu sei o que é você ser uma pessoa ansiosa. Hoje eu ainda lido com a ansiedade, sei lidar bem, graças a Deus, o médico que me atendeu foi assim, acho que carinho por ser o médico da família, e também graças a Deus pela experiência dele como profissional, né, como médico. E eu acredito que realmente foi assim um discernimento que Deus deu a ele para que eu pudesse fazer esse tratamento e exercitar a minha mente. Durante o tratamento eu comecei a fazer, no início do tratamento eu comecei o meu curso, né, de cabeleireira, e já fui fazendo alguma coisa que me deixava feliz, já comecei a ter uma nova expectativa de vida, e eu sei também que todos esses problemas eles foram desencadeados pela minha infância, por problemas que eu tive na minha infância, mas eu consegui vencer a depressão, eu consegui vencer a síndrome do pânico, e eu ainda hoje venço a ansiedade, porque a ansiedade a maioria das pessoas tem, né? Eu acredito que esse seja uma coisa que atinge a maioria da população. Mas graças a Deus está sempre muito bem controlada, não precisei fazer mais uso de medicamentos. Hoje eu estou totalmente livre do uso dos medicamentos, mas eu faço muito exercício na minha mente para que eu não fique muito ansiosa, para que eu não volte a ter crises de síndrome do pânico e até mesmo a depressão. Mas eu quero aqui dizer para você que de repente sofre desses problemas, que eu entendo você, e que se eu puder te dar um conselho procure um especialista, procure quem possa te ajudar, procure médicos, tome medicações se houver necessidade, faça terapias e procure a Deus. Deus é muito importante na nossa vida nesse momento, porque Deus foi no que eu pude me apegar. Sabe, algo que aonde eu estivesse, eu sabia que Deus estava comigo. Então eu exercitava as coisas que o médico ensinava, o remédio que estava ali, dando aquela força, né, que eu não encontrava sozinha, que estava tratando a minha mente. E Deus, que onde eu estivesse, Ele estava comigo. A palavra do Senhor e a força dos amigos, da família, dos meus pastores, da minha igreja, que eu sou muito grata a Deus por tê-los. Já faz aí 6 anos que eu fiz esse tratamento, 5 anos e meio para 6 que eu já fiz esse tratamento, e hoje eu me sinto muito bem, graças a Deus. Mas que nós precisamos saber, entender, reconhecer que principalmente a ansiedade é algo, e a depressão também, gente. Eu não passei muito tempo com depressão, mas eu sei o quanto é ruim, o quanto que é difícil. Mas é possível vencer, é possível sim. A gente só precisa reconhecer e buscar ajuda. Busque ajuda, ajuda médica, ajuda espiritual, ajuda na medicina. Procure ajuda nos amigos, nas pessoas que podem te ajudar. É isso, pessoal. Era isso que eu queria esse testemunho que eu gostaria de estar deixando aqui. E você que conhece alguém que precisa de uma palavra, que de repente está passando por esse momento, compartilhe esse vídeo com ela. Não deixe de deixar o seu like. Se você também quiser, se inscreva aqui no meu canal, porque a gente está toda semana trazendo conteúdos aqui. Eu vou ficando por aqui. Deixo meu grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.